Pessoal, então, a gente está no meio dessa lista, né, da 27, a gente vai terminar a correção dela, vamos ver se a gente já entra na 28, e aí a postagem de hoje vai ser uma outra lista, mas bem menorzinha, tá? Essa lista de hoje é uma tirinha só, e eu fiz várias perguntinhas sobre tirinha, envolvendo várias das funções que a gente já trabalhou até agora. Então, assim, tem uma pergunta de transitividade verbal, tem uma pergunta de tipo de predicado, tem uma pergunta de predicativo do objeto. Então, eu reuni algumas das funções que a gente já trabalhou até agora e fiz as questões. Então, tá bem curtinha e eu quero ela menorzinha mesmo, porque senão a gente sempre vai ficar com coisas sobrando para corrigir na aula seguinte, né? E aí, semana que vem, eu já quero render uma outra coisa com vocês, não quero ficar com essa coisa de sempre ter coisa para corrigir na aula seguinte, não. Então, fiz ela mais curtinha, porque aí, se for o caso, na terça-feira a gente já encerra essas listas, e aí a gente faz uma outra atividade, tá? Não, eu não sei, eu não comecei ainda não, Gabi, porque eu estou conversando com vocês primeiro, tá? Por isso que eu não compartilhei. E eu nem comecei corrigindo. Estou só dando uma introdução do que a gente vai fazer, tá? Então, só para avisar mesmo, que a postagem de hoje é uma listinha menor e que ela engloba um pouquinho de cada dessas funções que a gente já estudou, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a lista que a gente parou. Pelas minhas contas que eu tenho salvo aqui, a gente parou nessa aqui na 27, na questão número 8. Confere aí se é isso mesmo. Compartilhou aí agora? Isso, então beleza. Então vamos lá. Questão 9 agora, deixa eu aumentar a letra um pouquinho para facilitar para vocês. Bom, questão 9, essa aqui é bem simples, né? O vai ser o verbo de ligação, do verbo ser. Se eu perguntar quem que é o símbolo da pátria, eu tenho como resposta a bandeira. Então, a bandeira vai ser o sujeito e o símbolo da pátria vai ser o predicativo do sujeito. Olha só, lembrando que quando a gente tem um predicativo do sujeito maiorzinho, né, com mais palavras envolvendo, a gente vai lembrar que a gente tem sempre o núcleo do predicativo, né? Então, aqui, ó, o predicativo todo é tudo que está de azul, mas a palavra símbolo, ela vai ser o núcleo do predicativo. O O e o A, aliás, o O e o da pátria vão ser adjuntos adnominais, né? Então, lembrando, olha só, todas as vezes que a gente tiver um adjunto adnominal, né, acompanhando, ele vai ser formado por aquelas classes de palavras que a gente já está acostumado. O artigo, adjetivo, numeral, pronome, né? No caso aqui é uma locução adjetiva, e aqui é um artigo. Então, sempre quando eu tiver a ideia de predicativo com mais palavras, né, como uma expressão, a gente também tem o núcleo do predicativo. Então, a gente tem o núcleo do predicativo, o núcleo do predicado, tá? Se a gente fosse analisar aqui, o predicado, ele viria daqui até aqui, né? E aí a gente teria aqui, a palavra símbolo, ela seria o núcleo do predicativo e o símbolo da pátria a gente teria como núcleo do predicado. Lembrando que o predicativo sempre fica dentro do predicado, né? O predicado é a soma daquilo que sobra. Quando eu tiro o sujeito, tudo aquilo que sobrou é o predicado. Então, aí no caso, e aí quando eu tenho verbo de ligação e predicativo, dentro desse tipo de predicado, que a gente chama de predicado nominal, né?
o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito, tá? Só cuidado para vocês não confundirem núcleo do predicativo com núcleo do predicado. Questão número 10. Se ficar alguma dúvida em alguma das palavras, vocês me chamam, tá? Raros são os verdadeiros líderes. Olha só, o verbo aqui é o verbo ser, né? E aí, olha só, eu vou analisar nessa frase o seguinte: quem que está dando característica para quem? A palavra que inicia essa frase é um adjetivo, né? Raros. Então, olha só, se eu pergunto aí, né? Quem são raros? Os verdadeiros líderes. Então, a gente pode falar que nesse tipo de frase aqui, eu tenho uma inversão. O sujeito está do lado de cá, né? Então, olha só, quem os verdadeiros líderes e qual que é a qualidade que eu estou dando para eles? Eles são raros. Então, essa frase aqui é para quebrar um pouquinho aquela ideia de que a gente sempre vai ter a frase formada por sujeito, verbo e predicativo, ou sujeito, verbo e complemento, né? A gente pode ter uma inversão. No português, 90% das frases são formadas com sujeito, mais verbo, mais complemento, né? Mas nada impede, tanto que eu falo assim para todo mundo, não guarda as funções sintáticas do português pela ordem quando elas aparecem, né? Se você guardar pela ordem, você vai errar, porque no português você pode colocar as coisas, né, na ordem que a gente quiser, não tem problema. Eu poderia, inclusive, ter escrito essa frase assim, são os verdadeiros líderes raros, né? A gente só tem que tomar cuidado quando faz essas inversões, porque algumas frases vai se exigir uma vírgula. Bom, na frase 11, o trem chegou atrasado. O verbo aqui, chegar, né? Então, eu vou analisar. Esse atrasado aqui é o modo como esse trem chegou ou é o estado que ele estava quando ele chegou? Então, olha só. Aí é aquela dica que eu dei para vocês para descobrir se é adjunto adverbial de modo ou se é predicativo. Se eu trocasse e colocasse a locomotiva chegou atrasada. Olha só, se eu invertesse e colocasse no feminino, o atrasado mudaria para atrasada. Se eu colocasse no plural, os trens chegaram atrasados. Se fosse dessa forma, na hora que eu coloquei trens no plural, atrasados também passou para o plural. Então, se variou, eu vou dizer que isso daqui é um predicativo e é um predicativo do sujeito. Por quê? Quem que chegou atrasado? O trem. O trem é o sujeito aqui nessa frase, né? E eu estou dando a ele a característica de chegar atrasado. Então, olha só, se por um acaso fosse assim, ó, o trem chegou com atraso. Nesse caso aqui, o com atraso seria um adjunto adverbial de modo, né? Que aí, ó, se eu passasse os trens chegaram com atraso. Olha o que aconteceu. Não ia falar com atrasos, né? Aqui, ó, os trens chegaram com atraso. Não ia variar a mesma coisa se eu colocasse a locomotiva. A locomotiva chegou com atraso. Continuaria do mesmo jeito. Então, quando não varia, né? Lembrando que o que está de verde, adjunto adverbial de modo. E aqui em cima é predicativo. Isso daqui, gente, é uma coisa bem sutil, né? Ou seja, é quase imperceptível a mudança, mas o que vocês têm que perceber? Qual que é a principal diferença entre o predicativo e o adjunto adverbial de modo? É perceber que o predicativo, ele se refere ao sujeito, e o adjunto adverbial de modo se refere ao verbo. Então, atrasado ou atrasada é o estado do trem, é o estado da locomotiva. Como que ele chegou na estação? Qual que era o estado dele quando ele chegou? Atrasado. E no caso embaixo, né,
qual foi o modo, porque como é um adjunto adverbial, lembra que o adverbial fica junto com o verbo, né? Então, ele vai dar uma informação pro verbo, uma circunstância pro verbo. Então, qual foi o modo que esse trem chegou na estação? Com atraso. Então, a principal diferença entre essas duas funções, que é muito sutil, é exatamente essa. Um se refere ao sujeito, por isso que ele chama predicativo do sujeito, e o outro se chama adjunto adverbial. Se é adverbial, é junto com o verbo. Então, ele dá uma circunstância para o verbo, tá? E assim, por que eu sempre vou retomar isso com vocês? Porque é o que faz as pessoas errarem muito, né? Confundir essas duas coisas aqui. Confundir o predicativo do sujeito com adjunto adverbial de modo. E aí, às vezes, o que acontece? Se eu tenho, né? Olha como é que muda completamente. Na frase de cima, se a gente for classificar o predicado, eu tenho predicado, olha só, verbo, predicativo. Então, em cima eu tenho predicado verbo nominal. Tá vendo? Por quê? Porque eu tenho o verbo de ação e eu tenho predicativo. Então, na frase de cima, eu tenho dois núcleos dentro do predicado. Agora, olha na frase de baixo. O predicado aqui, eu não tenho nada completando o verbo de objeto, né? E não tenho predicativo. Na frase de baixo, o predicado, ele é somente predicado verbal, porque ele só tem verbo de ação. Ele não tem predicativo, né? E ele não tem o foco dele, ele é o verbo de ação. Então, muda completamente a classificação do predicado, né? E aí a gente tem que ter essa atenção. E essa regrinha ajuda muito, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvida se é um predicativo ou se é um adjunto adverbial de um modo, faz essa regrinha, né? E lembra de uma coisa que eu já falei com vocês também. Não faz a regrinha só de uma coisa, né? Então, por exemplo, a palavra feliz. Feliz não tem masculino e feminino. Então, se eu falar assim, ele chegou feliz, ela chegou feliz, feliz não vai variar. Aí você vai fazer o quê? Ah, não, beleza. É adjunto adverbial de modo que não variou. Mas se você fizer o plural, ele chegou feliz, eles chegaram felizes. Então, tem palavra que ela só varia singular e plural. Então, não faz a regrinha só do masculino e do feminino. Faz as duas, porque às vezes ela não varia numa, mas varia na outra. E se variar em uma das regrinhas, já acabou, já valeu, tá? Não tem que variar nas duas. A própria palavra feliz, né? Ela só varia singular e plural. Então, se variar de uma regrinha só, de um tópico da regrinha, já está valendo, tá? Vamos ver agora a de baixo. Até embriagado, ouvi muitas vezes. Olha, o verbo aqui nessa frase é o ver, né? Nessa frase, se eu perguntar quem viu, aqui eu tenho um sujeito oculto, né? E até embriagado, eu ouvi muitas vezes. Esse o aqui é o pronome oblíquo, né? Então, era como se fosse eu vi ele embriagado muitas vezes. Aí, uma outra dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando vocês acharem que a frase está mais complexa, que ela tem mais elementos, que você está vendo que ela está meio fora de ordem, não tem problema de fazer isso aqui que eu fiz. Esse ele aqui está errado, né? Vou pôr ele de vermelhinho para não ter problema, para chamar a atenção da gente que ele está errado. O próprio computador está me corrigindo aqui, ó. Eu não falo eu vi ele, né? A gente nunca usa os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses 6 pronomes, eu, tu, ele, nós, vós e eles, eu não vou usar esses pronomes para completar o verbo. Esses 6 pronomes do caso reto, eles só servem para ser sujeito. Eles não servem para ser objeto. Para ser objeto tem que ser os oblíquos. O a, o lhe,
Então, aqui, ó, eu estou colocando dessa forma só para vocês perceberem de quem que é que eu estou falando nessa frase. Eu coloquei a frase, entre aspas, em ordem, para ficar mais fácil da gente entender. Eu vi, e até embriagado, eu vi ele muitas vezes. Então, olha só, esse embriagado aqui, eu acredito que pode ter gente que vai achar que está ambíguo, né? Pode ter essa ambiguidade mesmo. Mas aqui, esse embriagado, pelo contexto da frase, combina mais com o seu do ele, tá? Não é eu que estava embriagado quando eu vi a pessoa. Então, é como se eu falasse assim, que eu vi essa pessoa muitas vezes e, às vezes que eu estava vendo essa pessoa, ela estava embriagada, tá? Então, olha só, o sujeito vai ser o eu, que na frase original está oculto, o vi vai ser o verbo, e aí eu vi o quê? Eu vi ele. O ele vai ser o objeto, né? É a coisa que foi vista por mim. E qual que era o estado dele quando eu o via? Embriagado. Então, embriagado vai ser predicativo do objeto, tá? Então, aqui a gente tem predicativo do objeto, porque ele está se referindo ao ele. Concordo, essa frase é um pouco ambígua, né? Geralmente, vamos supor que aqui tivesse assim, ó, embriagada, né? Que essa palavra fosse no feminino. Eu tinha certeza que esse embriagado era para o eu, né? Porque o ele não vai concordar com a embriagada, é masculino com feminino. Então, tiraria essa ambiguidade. No caso aqui, dá uma certa ambiguidade, mas tende mais para ser predicativo do objeto do que do sujeito, tá? E aí, mais uma vez, não evitem de fazer isso que eu fiz aqui, né? Colocar a frase numa ordem que vocês julgarem mais fácil, para facilitar para vocês a ordem na hora de classificar e de ver as coisas, tá? Principalmente quando tiver pronomes desse tipo, né? Os pronomes oblíquos, que eu sei que podem confundir vocês mais vezes do que os pronomes do caso reto. É muito mais fácil analisar essa frase de baixo do que a frase de cima, né? Bom, aqui, ó, eles devem ser irmãos. Aqui eu tenho uma locução verbal, devem ser, só que aí eu tenho o verbo ser como principal. O ser é um verbo de ligação. Quem que deve ser irmão? Eles. Estou falando sobre eles, então é o sujeito da frase, e a qualidade que eu estou dando para ele é de irmãos. Então, irmão se refere a eles. Aqui eu tenho predicativo do sujeito, não é o esse. Computador é esse. Meu tio anda sempre doente. Ó, esse andar aqui é no sentido de ficar, né? Meu tio fica sempre doente. Aí é um verbo de ligação. Quem que anda sempre doente? Meu tio. Meu tio é o sujeito. Então, aqui, ó. Aí, o sempre é um adjunto adverbial de tempo, né? Ele dá a ideia para a gente de quando que essa ação acontece. E doente é o estado do tio. Então, doente aqui vai ser predicativo do sujeito. Gente, o computador insiste em mudar para ó. Ó, quer ver? Agora foi. Rômulo está ausente. O está é verbo de ligação. Eu estou falando sobre o Rômulo. Ele vai ser o sujeito da frase. Ausente é o estado dele. Então, ausente vai ser predicativo do sujeito. Menino dormia satisfeito. Ó, nessa daqui, a gente tem um verbo de ação, que é dormir, né? Então, saber quais são os verbos de ligação já ajuda bastante a gente, porque a gente vai meio que por eliminação, né? Quem que dormia satisfeito? O menino. O menino vai ser o sujeito dessa frase. Satisfeito é o estado que ele estava dormindo ou é o modo como ele dormia? É o estado, né? Então, aqui, ó, vai ser predicativo do sujeito. Se fosse a menina,
seria a menina dormia satisfeita. Então, eu sei que variou, aí é predicativo do sujeito, né? Se fosse o menino dormia com satisfação, aí seria adjunto adverbial. 17. O diretor não consegue falar alto. Olha, o verbo aqui é consegue falar, aqui eu tenho uma locução verbal, tá? O não, ele é um adjunto adverbial de negação, e o diretor vai ser o sujeito dessa frase. Aí, olha só, alto é o modo como ele fala, ou é o estado dele falando? É o modo como ele fala. Esse alto aqui, ó, é um advérbio, adjunto adverbial de modo. Se eu passasse para a diretora, olha só, a diretora não consegue falar alto. Se eu passasse para o plural, os diretores não conseguem falar altos. Eu não ia passar para o plural, né? Então, a palavra alto é um adjunto adverbial de modo. Ele está se referindo, a palavra alto se refere ao jeito de falar. Então, é o modo de falar. Portanto, é um adjunto adverbial de modo, tá? Então, essa frase aqui não tem predicativo. O alto aqui é um adjunto adverbial de modo. No domingo, fiquei em casa. O verbo aqui é ficar. O sujeito dessa frase está oculto, né? Seria eu. No domingo, eu fiquei em casa. Então, eu seria o sujeito oculto da frase. No domingo, passa a ideia para a gente de tempo, é quando. E em casa é o lugar. Então, esses tópicos aqui, ó. Onde, quando, como, essas 3 palavrinhas aqui, todas as vezes, né? Eu sei que tem gente que tem dificuldade de achar os advérbios na frase, então vocês vão ficando mais atentos. Quando tiver informação de onde e quando, isso são advérbios. Advérbio de lugar e advérbio de tempo, né? E o como é adjunto adverbial de modo. Então, essa frase aqui, ó, ela não tem nenhum objeto e não tem nenhum predicativo. O verbo ficar, né? Lembrando, isso é importante lembrar, o verbo ficar, quando ele for no sentido de estar fisicamente, né? Estar fisicamente em algum lugar, ele é um verbo de ação, tá? Ele não é verbo de ligação. Então, se eu falo assim, fiquei alegre com você, aí esse ficar é de ligação, porque tem o predicativo alegre. Agora, se eu falo, fiquei em casa, fiquei na escola, fiquei no quarto o dia todo, aí esses verbos são de ação, tá? Isso serve para o estar também. O verbo ficar ou o verbo estar, sempre quando for no sentido de estar fisicamente em algum lugar, ele vai ser de ação. A frase 18 não tem predicativo. 19. A dor permanecia a mesma. O verbo permanecer é de ligação. Sobre quem que eu estou falando na frase? Sobre a dor. A mesma vai ser um predicativo do sujeito. Eu estou caracterizando essa dor, né? Qual que é o estado dessa dor? Qual que é a característica que eu dei para ela? Ela está doendo do mesmo jeito, né? Então, ela é a mesma dor. Se fosse algo, né, no masculino, então, por exemplo, pensa em um sinônimo para eu falar. Sei lá, o machucado permanecia o mesmo, né? Ou o machucado permanecia do mesmo jeito. Então, passaria para o masculino. Aí eu tenho um predicativo. E como está falando sobre o sujeito, predicativo do sujeito. Ela falava com segurança. Ó, falava é o verbo, ela vai ser o sujeito. E aí, com segurança, é o modo como ela falava ou é o estado dela ao falar? É um modo, né?
Então, se eu colocar, olha só, a regrinha aqui de novo. Ele falava com segurança. Se eu passar para o plural, elas falavam com segurança. Então, nenhum dos dois variou. Mesmo eu colocando no masculino ou no plural, o com segurança permaneceu do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho o adjunto adverbial de modo, tá? Então, adjunto adverbial de modo. Lembrando que tudo que eu estou marcando de verdinho são adjuntos adverbiais, tá? Assim, para não confundir com a adnominal. Questão 21. Aqui, ó. Esse aqui também dá para fazer aquela frase para ficar mais claro para vocês. A professora elogiou-o satisfeita. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer. A professora elogiou ele satisfeita. Satisfeita. Nesse caso aqui, ó, esse é bom para a gente ver que não tem ambiguidade nenhuma. Ó, o ele é o que ela está elogiando, né? Então, no caso aqui, elogiar é o verbo. Quem que fez o elogio? A professora. Então, aqui no caso, é o sujeito. Ela elogiou o quê? Ele. Então, ele é o objeto dessa frase, tá? Tá completando o elogiou. Ela elogiou o quê? Ele. Qual era o estado dela ao elogiar ele? Ela estava satisfeita. Então, olha só, aqui eu tenho certeza que o satisfeito não é do objeto, e sim do sujeito. Por quê? O sujeito está no feminino e o objeto está no masculino. E satisfeita está no feminino. Então, com certeza, eu tenho o predicativo do sujeito. Tá? Aí, gente, olha só, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão fazendo mais e mais exercícios, vocês vão, assim, ficando com o olhar treinado. Só de olhar para a palavra satisfeita, de cabeça, você já faz, que é um predicativo, né? Você já passa para o masculino de cabeça e já consegue perceber que é uma palavra que varia. É claro que, assim, isso é com gente, assim, que já está com mais certeza da matéria, que já está entendendo melhor, né? Que já tem essa regrinha de cor aí na cabeça, que já sabe usar. Enquanto isso, vocês vão fazendo isso que eu estou fazendo. Faz a frase, analisa ela por escrito, que é muito mais fácil para vocês pegarem o ritmo, tá? Não durmo de dia. Ó, essa aqui, o verbo é dormir. Aí, a ideia que eu tenho aqui são dois adjuntos adverbiais. Um é de negação e o outro é a ideia de quando. Quando que eu não durmo? De dia. Então, essa frase não tem predicativo nenhum, né? E se a gente fosse classificar por verbo, seria verbo transitivo. Ela não tem objeto nenhum completando o verbo, né? Ela só tem adjuntos adverbiais que dão circunstância de negação e de tempo, tá? Então, aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo. É quando eu não durmo. Na 24, a caneta apareceu quebrada. Olha, aqui dá a entender, né, se a gente for contextualizar essa frase, que a gente estava procurando uma caneta e que quando essa caneta, que é o sujeito da nossa frase, apareceu, quando a gente encontrou a caneta, o estado dela é de quebrada. Na hora que a gente encontrou, ela estava quebrada. Poderia também dizer, né? Vamos supor que você tem uma caneta que ela está quebrada, ela já está quebrada, né? E aí, no momento que você... Aí, você perdeu essa caneta, você está procurando por ela, aí você vira, não, gente, a caneta apareceu quebrada. Não faria sentido. Se fosse nesse contexto, né? Se ela já fosse quebrada, a frase seria o quebrada, ficaria lá dentro do sujeito, né? A caneta quebrada apareceu. Então, estou especificando qual caneta que apareceu? A quebrada. Aqui, não. Aqui a gente vai ter um predicativo do sujeito. Tá? Então, quando nós encontramos a caneta, o estado dela era de estar quebrada. Tá? Uma coisa legal para vocês perceberem é o seguinte: quando a gente tem verbo de ação
e a gente tem o predicativo também na mesma frase, quando o predicado é verbo nominal, é como se aqui, ó, eu estivesse escondendo o verbo de ligação, né? Então, quando que a gente tem predicativo no que a gente estudou? Quando tem verbo de ligação, né? E depois que a gente viu que pode ter verbo de ligação, que pode ter predicativo, sem ter o verbo de ligação. Depois que a gente viu que eu posso ter um predicativo com verbo de ação, né? Mas, na verdade, é como se esse verbo de ligação tivesse escondidinho aqui, ó. A caneta apareceu e estava quebrada. Só que não tem necessidade de eu colocar esse verbo de ligação aqui no meio. Eu posso falar, a caneta apareceu quebrada. Dá no mesmo, né? Fica uma frase mais concisa, mais curtinha, e a gente consegue entender do mesmo jeito. A Vitória tornou eleito o vereador. Então, olha só, o verbo aqui é tornar. Tornar é um verbo de ligação, e aí a gente vai ver quem que tornou eleito o vereador? A Vitória. Então, a Vitória que deu a ele o título de vereador. Portanto, a Vitória é o sujeito da frase. A Vitória tornou o quê? Eleito o vereador. Então, olha só, ela tornou o quê? O eleito ou o vereador? Ela tornou o vereador. Então, o vereador vai ser o objeto. Qual foi o estado agora? Qual é o novo estado do vereador? Qual que é a característica que eu dou para o vereador a partir desse momento? A partir desse momento, ele está eleito. Então, o estado dele, né, é de eleito. Então, cuidado, né? Ó, aqui houve uma inversão. O objeto veio depois do predicativo. Fica muito mais difícil. É só vocês se lembrarem de uma coisinha. 90% das vezes, quem faz o papel de predicativo é um adjetivo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, olha só, a palavra, aí que é muito igual ao PowerPoint que eu consigo arrastar a coisinha. A palavra eleito, dá um espaço aqui. A palavra eleito é um adjetivo, tá? E a palavra vereador é um substantivo. Se a gente for olhar a classe de palavras, né? Então, quem que dá a qualidade para quem? Quem recebe a qualidade é o substantivo. Quem dá a qualidade é o adjetivo. E 90% das vezes, você vai ter o predicativo formado por adjetivo. Você pode ter um predicativo também que é substantivo, não tem problema. Mas, na grande maioria das vezes, quem faz o papel de predicativo é o adjetivo. Então, isso também é uma coisa para vocês localizarem na frase. Uma das coisas que vocês têm a vantagem no português, gente, é o seguinte. O português, ele é uma disciplina que, apesar, você pode falar assim, eu sou péssima em gramática, eu não consigo entender gramática, mas o português, ele tem uma vantagem em relação às outras matérias, que é o quê? É uma língua que vocês sabem falar. Então, você consegue interpretar o que está escrito, né? Então, sei lá, ciências, se tem um nome, um termo muito difícil, né? A mesma coisa geografia, se determinada região tem uma classificação lá difícil, você não lembra. É diferente no português, porque você consegue pegar essa frase e interpretar o que está escrito nela, porque você é falante da língua, né? Então, você vai olhar quem que está dando característica para quem. Quando você está em dúvida se é predicativo, se é adjunto adverbial, você tem que começar a fazer esse movimento de interpretar aquilo que está escrito. É vereador que está dando qualidade para eleito? Eleito é uma característica? Sim, né? Então, aqui, a Vitória fez o vereador se tornar eleito. Então, eleito é o novo estado do vereador. E os predicativos dizem respeito a estado, característica. Né? Então, aqui a gente vai ter um predicativo do objeto. Bom, aqui, elegeram Pedro vereador. É a mesma coisa daqui de cima. Agora é o contrário. Olha só.
Eu falei, né? A mesma coisa em cima, mas é o contrário. É só para vocês verem como que a palavra vereador agora ela vai funcionar como uma característica. O verbo aqui é elegeram. Ó, aí eu tenho um sujeito oculto, por exemplo, né? Não sei se é eles, mas a chance de ser aqui, mas é um sujeito indeterminado. Elegeram Pedro vereador. O que eles elegeram? O Pedro. Lembrando que a gente pode perguntar o quê? Não tem problema ser pessoa, né? A gente está trabalhando com palavras em português. Elegeram o quê? O Pedro. E o que eles tornaram o Pedro? Qual que é o novo estado dele após a eleição? Vereador. Olha, então agora, olha a diferença daqui de cima. O vereador recebeu a classificação de se tornar eleito. Aqui é o Pedro, que recebeu a classificação de se tornar vereador, tá vendo? Então, a mesma palavra, ó, vereador, que é um substantivo, e vereador, que é um substantivo, aqui funcionou mesmo, né, como o objeto, e aqui um substantivo funcionou como predicativo do objeto. Aqui ele deu qualidade para o objeto, né? E aí, na verdade, ali eu estou mostrando que a partir do momento que ele foi eleito, ele se tornou vereador, né? Se fosse, por exemplo, o vereador Pedro foi eleito. Aqui já seria diferente. É como se o Pedro já fosse vereador, né? Então, isso aqui tudo seria o sujeito. Então, por exemplo, ele foi eleito prefeito. Tá? Ele já era vereador e foi eleito prefeito. É que o prefeito passaria a ser o predicativo do sujeito. E aqui, ó, o vereador seria o núcleo do sujeito. Aí, é qualquer vereador que foi eleito prefeito? Não, o vereador Pedro. Pedro aqui estaria dando uma classificação, está especificando qual vereador que foi eleito. Então, vocês estão vendo que no português, por isso que não dá para a gente falar assim, tal palavra vai ser sempre tal coisa, né? A função sintática vai ser sempre essa, o que vier primeiro é isso. Não dá para fazer isso no português. A gente sempre vai ter que olhar a função que a palavra exerce dentro da frase. E aí a gente volta lá no início dessa matéria, quando eu falei para vocês na metáfora do time de futebol, né? Cada um de vocês, se eu for montar um jogo de futebol, montar um time de futebol com vocês, cada um de vocês não vai deixar de ser vocês. A Brenda vai continuar sendo a Brenda, Maria de Fátima vai continuar sendo Maria de Fátima, Gabi vai continuar sendo Gabi. Cada uma de vocês vai continuar sendo vocês, mas vocês vão ter funções diferentes dentro da frase, né? Então, por exemplo, a palavra vereador, aqui, ó, ela continua sendo um substantivo, só que aqui ela é um substantivo com papel de predicativo do objeto. Aqui em cima, ela é um substantivo ainda, só que aqui ela está fazendo a função de objeto. Então, se eu colocar a Brenda para jogar no ataque hoje, ela continua sendo Brenda, mas hoje ela vai jogar de atacante. Amanhã, se eu falar assim, não, a Brenda não foi boa no ataque, eu vou colocar ela no gol. Então, no jogo, no dia seguinte, ela não deixou de ser a Brenda, né? A classificação dela é Brenda, mas agora ela tem como função dentro do time ser goleira. Então, as classes gramaticais, elas não mudam. Uma palavra que é substantivo, ela é sempre substantivo, um adjetivo é sempre adjetivo, um pronome é sempre pronome, mas essas palavras dentro da frase, elas têm funções diferentes. Então, a palavra vereador, olha aqui, ó, em 3 frases diferentes. Aqui, todas 3, ela é um substantivo, mas aqui ela fez papel de predicativo do objeto. Aqui, aqui ela fez papel de objeto, aqui ela fez papel de predicativo do objeto, e aqui ela fez papel de adjunto adnominal, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E outra coisa, saber as classes ajuda por isso, né? Então, se você olha para uma palavra e você já sabe que ela é um adjetivo,
você já vai ficar atento. Olha, ela é um adjetivo, então aqui tem chance de, nessa frase, ter adjunta de nominal ou predicativo, porque os adjetivos, eles têm esses papéis dentro da frase. Ou eles vão ser adjuntos de nominais, ou eles vão ser predicativos, né? Bom, para acabar aqui, todos julgavam no culpado. Olha só, esse no aqui é o ele. Todos julgavam ele culpado. Lembra que quando aqui seria julgavam, só que quando o verbo termina com "n", uma regrinha que obriga a gente a colocar o "n", tá? Então, julgavam ele. O ele aqui vai ser o objeto da frase. Todos é o sujeito, todos é quem faz a ação de julgar. Julgar vai ser o verbo de ação. Aí eles julgavam o quê? Ele. Julgavam ele. O ele vai ser o nosso objeto. E qual era o julgamento que todos faziam sobre ele? As pessoas julgaram que ele era culpado. Então, o culpado aqui vai estar se referindo ao objeto ele. Então, predicativo do objeto. Chamavam-lhe falsário. Aqui, ó, chamavam ele, não chamavam ele de falsário. Então, se a gente fosse, entre aspas, traduzir a frase, seria assim: chamavam ele de falsário. O ele está errado aqui, estou explicando assim só para vocês entenderem melhor. Qual era o termo que usavam para chamar ele? Falsário. Então, também é o predicativo do objeto. Aqui, ó. Falsário se refere ao lhe, a ele. Então, é predicativo do objeto. 29. Ele foi considerado inocente. Ó, ele é o sujeito da nossa frase. O sujeito é ele. Foi considerado... Ó, marquei errado. O ele é o sujeito. O foi considerado é a locução verbal. E qual foi a consideração que foi feita sobre ele? Que ele era inocente. Então, aqui é um predicativo do sujeito. Inocente se refere ao sujeito ele. E, por último, nomeei José, o meu secretário. Ó, o sujeito aqui é eu. Eu fiz a ação de nomear. Eu nomeei o quê? O José. Então, o José é um objeto, é o que foi nomeado. E qual foi a nomeação que eu dei para o José? Eu nomeei ele de meu secretário. O núcleo aqui desse predicativo seria secretário, né? O o e o meu estão acompanhando, mas tudo que está de azul é o predicativo. Predicativo do objeto, porque se refere ao José. Tá bom? Alguma dúvida, gente, dessa lista? Tudo ok? Gente, ok? Então, tá bom. Olha só, faltam 5 minutos para terminar a aula. Eu não vou conseguir 5 minutos terminar a outra lista. E aí, eu vou fazer o seguinte, as duas listas, então, a que vocês fizeram de terça para hoje e a que eu estou postando hoje, a gente corrige na terça. Como a de hoje é pequenininha e a de terça-feira também foi, dá tempo tranquilamente na aula de terça de eu corrigir as duas, tá? E aí, na sexta-feira, a gente já vai começar uma coisa diferente, ligada ainda a essa matéria, mas aí não vai ser com lista, não, tá? Porque aí eu já quero testar como que vocês estão dando conta aí da matéria, tá bom? A nossa diagnóstica ainda demora um pouquinho, em setembro, mas eu quero, né, testar para ver como é que vocês estão dando conta dessa matéria aí, dar umas atividades mais dinâmicas para a gente fazer durante a live, tá? Então, a lista de hoje vocês fazem, vocês vão ver que tá bem curtinha mesmo, mas ela é um resumo mesmo com as funções sintáticas da matéria. E aí, terça, a gente corrige as duas e encerra essas correções das listas. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá no chat, tá bem? Aí eu vou encerrar agora, porque, né, não vai adiantar, a gente tem 4 minutos, não vai dar nem para começar a primeira questão, tá bom? Um beijo, bom final de semana para vocês.
A gente se encontra terça-feira, tá bom? Fiquem bem, saudades. Um beijo. Até mais e obrigada pela presença. Tchau, meninos.